Está no ar o podcast Pelo Paraná, podcast esse produzido pela Associação dos Jornais e Portais do Paraná. Seja bem-vindo e hoje nós vamos conversar com Edson Vasconcelos, que há poucos dias foi eleito novo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, nossa FIEP, para um mandato de 4 anos. Edson, seja bem-vindo ao Pelo Paraná. Eu que agradeço o espaço, Jadir. Muito obrigado. Edson, antes, como esse programa está sendo transmitido por todo o estado e muitas pessoas não lhe conhecem, seria importante talvez você fazer uma pincelada de quem que é o Edson Vasconcelos. Falar um pouco do teu histórico, da tua formação, das entidades que você já comandou em Cascavel, já que você vem justamente do interior do estado. Ok. Bom, muito obrigado pelo convite. Aqui eu quero deixar um abraço aqui para os nossos sindicatos patronais do estado, para o nosso grupo aí que compõe a nossa diretoria e todos os industriais. Bom, Jadir, eu sou cascavelense, me formei em Curitiba, engenharia civil, voltei a Cascavel para começar minha vida empresarial. Comecei no ramo da construção civil, tinha uma fábrica de pré-fabricados aqui, construtora, depois fui ampliando. Ampliei os negócios, hotelaria, energia, imobiliária. No sistema associativo, eu passei por algumas entidades em Cascavel, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscom, que é de base regional, nós temos uma abrangência de 50 municípios, Associação Comercial de Cascavel, fui o primeiro presidente do Conselho de Desenvolvimento, CODESC, aqui em Cascavel, participo do Programa Oeste em Desenvolvimento, fui delegado regional do Sindicaf, de base estadual, que é um sindicato dos artefatos de cimento e fibrocimento, fui do Conselho da Ferroeste, presidi em alguns momentos o Conselho da Ferrovia, fui presidente do Conselho de Usuários da Agência Reguladora, a convite na época da governadora no meio do processo da Lava Jato, nós tínhamos um problema das concessionárias no Paraná. Participei por mais de 10 anos do Conselho do SESI, que é um conselho do DR, Departamento Regional. Presido o Conselho de Infraestrutura da Federação há 9 anos, vice-presidente da Federação há 12 anos. Tenho uma cadeira no Conselho de Infraestrutura da CNI. Que eu me lembro são essas aí que são vinculadas ao setor, né, empresarial. São várias entidades, passa de 10, né? Passa de 10. Passa de 10. Passa de 10. Edson, você que participa de tantas entidades, é difícil a gente ver nessas entidades de classe um bate-chapa. Normalmente o que acontece? Há uma construção de consenso, muitas vezes até uma continuidade, mas isso não aconteceu nessa vez na FIEP. Houve uma disputa, você mesmo foi por mais de uma década vice-presidente da própria FIEP, você não conseguiu construir um consenso em torno do teu nome? Ou o que foi que aconteceu que houve esse bate-chapa? É um processo democrático natural. Perfeito. Na verdade é o inverso, a federação ela sempre tem, na maioria das vezes ela tem bate-chapa. Eu digo das entidades como de classe comum. Você tem uma noção, depois do ano 2000, né, neste século, nós tivemos em todas as eleições, só uma que não teve, de 4 foi anos, consenso. em 2015, que foi a recondução do Campanholo. Essa nossa eleição atual, nós trabalhamos muito para não haver o bate-chapa. Tanto que nós tínhamos uma declaração de apoio antes, no processo pré-eleitoral, que dava por findado o processo. Mas um grupo de pessoas da federação se sentiu no direito de exercitar a democracia, que é saudável, não tem problema nenhum. Mas já tinha um sentimento do nosso grupo de vitória, e é uma coisa que a gente tinha que controlar muito, não ter o já ganhou, e do outro lado eles sabiam que era muito difícil de reverter. Mas foi um processo muito, vamos dizer assim, leal, não houve nenhum tipo de ataque pessoal e foi fundamentado em ideias. Houve um pouco, talvez, de sentimento de regionalidade. Era um grupo da capital querendo que a federação voltasse para a capital, tentando colocar um contraponto, então, que na próxima fosse para a capital.
E na maioria das nossas lideranças nós entendemos que isso não é de uma região ou de outra. Está vinculado a quem está melhor preparado no momento e tem adesão do grupo, que está sentindo mais as dores do grupo. É mais ou menos nessa linha, não pode ter uma troca de bastão porque um agora está cedendo pelo outro, não pode ser assim. Então nós entendemos que tínhamos que ter sim um processo eleitoral que mostrasse realmente o desejo dos grupos. E agora, passado o período eleitoral, como é que está o clima dentro da FIEP? Como que o senhor planeja de construir a unidade para que todos trabalhem vitoriosos e vencidos, todos trabalhem em prol da entidade e pelo próprio desenvolvimento da indústria? É muito natural. Não houve nenhum tipo de decisão, de rompimento com os colegas, vamos dizer assim. Certo. Houve, assim, um posicionamento por afinidade e coisas desse sentido. É claro que o opositor em si, um pequeno grupo, ele acaba criando uma célula de resistência um pouco maior, porque quem está na cabeça de chapa, se sofre mais, se expõe, né? Expõe e tal. Uhum. Mas o restante não tem. A diferença foi muito grande. A governabilidade ela está garantida pela robustez da eleição. Mas o nosso trabalho é mostrar que a federação é do Paraná, para as indústrias e para os sindicatos. A eleição acabou. Quando nós começamos o podcast, o senhor relacionou uma lista de entidades as quais já liderou, especialmente em Cascavel. Como que o senhor planeja usar essa experiência como líder de classe para fortalecer a própria FIEP daqui para frente? Nossa região tem uma característica um pouco diferente, Jadir. Nós somos mais associativistas. Algumas características, inclusive de regionalidade, nos dá o sucesso do cooperativismo, né? As várias cooperativas. Eu entendo que o nosso grupo tem uma característica mais colaborativa. Uhum. As entidades que eu passei, eu sempre gostei de ter a solidez do grupo. Até porque nós, principalmente aqui na nossa região, nós sempre tomamos posições muito sérias e vamos dizer assim, em temas que não são costumazes. Um exemplo, o pedágio. Uhum. Então são temas difíceis. Mas eu só consigo tomar posições quando eu tenho todo o meu grupo me apoiando. Porque se a decisão for minha, não existe solidez numa posição. Então, eu tenho como característica de validar as posições da entidade, não são posições do presidente. Então, acho que isso vai colaborar muito para que a federação, que tem um propósito em melhorar o território do Paraná para a indústria querer ter domicílio no Paraná, possa, com certeza, ter uma entidade que a represente. Certo. O Paraná, a indústria do Paraná, ela tem sofrido um processo de certa forma, enfraquecimento no contexto geral. Apesar disso, o Paraná ainda é o quarto estado em termos de produção industrial no país. O que o senhor, como presidente da FIEP, pensa em fazer para tentar, talvez, quem sabe, elevar a posição do estado do Paraná no cenário industrial brasileiro? Primeiro, vamos fazer uma reflexão positiva da indústria no Paraná. Nós não sofremos processo de desindustrialização. Uhum. Na verdade, a indústria cresce e outros setores crescem. Talvez a indústria não cresceu como outros setores, né? O agronegócio, por exemplo? A participação da indústria no PIB do Paraná é 26% do PIB. Esses 26% é muito acima da média nacional, que é 23%. Então, certo. O Paraná tem um potencial de industrialização. E aí vamos dizer o seguinte, o primeiro é São Paulo. São Paulo é 6 vezes mais do que o Paraná. O Paraná tem na frente dele, fora São Paulo, que é muito difícil de acompanhar, Minas e Rio de Janeiro. Esses dois, eles são factíveis de a gente alcançar. O Rio Grande do Sul está muito colado com a gente. Mas se você olhar em características de industrialização, o porquê que você montaria uma indústria em São Paulo, em Minas, no Rio ou no Paraná? O Paraná tem características muito positivas para entender que uma indústria, numa opção de escolha, possa vir para o Paraná. Primeiro que nós somos o estado mais seguro no transporte de cargas. O menor índice de roubo do Brasil. Já é um fator positivo. Segundo que nós temos uma capacidade energética, uma capacidade logística diferente de São Paulo, do Rio e de Minas.
São Paulo muito à frente, Rio, Minas e Rio Grande do Sul com bastante dificuldade. Nosso sistema portuário, por mais que nós temos dificuldade ferroviária, nós estamos muito melhor que o Rio Grande do Sul. Agora tem uma coisa que interfere diretamente no potencial industrial, é a indústria vocacionada. Um exemplo, a região oeste. Ela vendia commodities, de repente alguém falou assim, vamos vender valor agregado, estamos vendendo proteína animal. O sistema cooperativista da nossa região é indústria. Ela tem uma opção jurídica, tributária, que é ser cooperativa, mas ela é que na indústria. A nossa região tem as 6 maiores cooperativas, das 10 maiores do Brasil, as 6 estão aqui. No oeste do Paraná. No oeste do Paraná. E nós temos muito a crescer. Aí a questão é a seguinte, quando nós começamos a industrializar? Há pouquíssimo tempo. Primeiro que nós somos uma região nova. Em 1950... Não tinha asfalto, não tinha energia, não tinha condições mínimas de você instalar uma indústria. Era totalmente extrativista. Depois veio um ciclo pós-crise do café, que começou a trazer uma percepção de industrialização. Mas nós começamos a industrializar nos últimos 20 anos, num acordo com que as cooperativas fizeram entre si e começaram a falar, nós vamos começar a beneficiar e dar valor agregado ao que nós produzimos. Mas isso não é diferente do Estado. Se você vai nos Campos Gerais, a silvicultura, hoje estão vendendo compensado, antes vendiam tora. Então há um processo nosso das indústrias de base extrativistas que antes só vendiam commodities, estão subindo para uso de bens e consumo e estão vendendo valor agregado. O Paraná tem muito chão para avançar. Indústria vocacionada, com uma diferença. Quando você fala de indústria, você não fala de mercado. Uma indústria que está aqui como a LAR, como a Copavel, como a Frimeza, ela está produzindo aqui, mas ela está vendo o mercado de São Paulo, o mercado de fora do país. Nós estamos falando então que o potencial industrial de um estado está vinculado ao domicílio que ele quer ter o seu parque fabril. O Paraná está do lado de São Paulo, que é um grande mercado consumidor, tem um porto fantástico, que é o melhor porto para grãos e de terminal de contêineres do Brasil, e nós temos condições energéticas e de empregabilidade muito boas, comparado a outras regiões. Eu entendo que o Paraná tem todas as condições favoráveis para melhorar muito a sua receptividade de domicílio de indústrias. Comparado ao Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, nós temos um bom caminho pela frente. Perfeito. Vamos falar sobre as relações com os governos, estadual, federal. Como que o senhor vê a relação da FIEP em diferentes esferas de governo? E qual que é a sua expectativa de trabalhar em colaboração, especificamente com o governo do Estado, para a promoção de uma política industrial mais favorável? Bom, nós somos entidades propositivas. Quem executa é o Estado, quem executa são os municípios, quem executa é a União. O nosso trabalho é sensibilizar todos, Estado, município, União, de que a indústria é algo indispensável dentro da economia. Os Estados Unidos até fez uma tentativa de levar o seu parque fabril para a China, na década de 90, início de 2000, percebeu que fez um erro descomunal e voltou. Quando você tem uma indústria no território, a indústria é a única que pode exportar para fora e trazer recursos para dentro. O que nós temos como missão, propósito? Sensibilizar os governos da importância dessa balança comercial para o território. Serviço circula, você não exporta serviço. Comércio circula, comércio ainda traz às vezes produto importado de fora, mas vive do potencial de compra local. Então, quando nós aqui, eu não sou agricultor, não sei se você é, e quando eu defendo o agro, é porque eu sei que o agro interfere diretamente na minha vida. O nosso trabalho é sensibilizar a comunidade de todos entenderem que a indústria é indispensável na vida de todos. Para como todo mundo perceber que um município que não tem um plano diretor adequado, que não percebe a necessidade de uma indústria, está equivocado. Ele tem que ter um plano industrial. Eu sempre uso aqui como referência a Prate Dona Dulce. De Toledo. De Toledo. A Prate Dona Dulce não está ali porque está vendendo para Toledo. Claro que não. Se um gestor público fizer um equívoco tributário, regulatório, de plano diretor que prejudica a Prate Dona Dulce, ela vai buscar o domicílio onde ele favoreça. E não vai vir em outra Prate Dona Dulce.
Porque os encantos do domicílio, se não serve para prato, não serve para outro. Então, esse é o nosso trabalho. Eu vejo, assim, Jadir, com muita facilidade, essa relação, até porque nós vivemos isso em Cascavel, quando eu estive na frente do Conselho de Desenvolvimento e na Associação Comercial. A sensibilização do poder público que nós podemos ajudar é muito fácil. Nós temos condições de levar informações privilegiadas, propostas, projetos, que quem tem o bônus político é o governo em si, é o poder público em si. O que nós precisamos é fazer o nosso reloginho do potencial industrial melhorar e todos sentirem de forma no desenvolvimento econômico, né? Perfeito. O senhor, em outras entrevistas, o senhor tem falado da necessidade de olharmos para fora do país, além das fronteiras, para encontrar novas oportunidades para as indústrias do Paraná. Como a FIEP planeja apoiar a indústria paranaense na exploração de novos mercados e também de tecnologias inovadoras? Bom, o Sistema S tem todo um arcabouço de inovação e tecnologia. O Senai, um dos braços dele é inovação e tecnologia. Nós temos vários institutos Senai de inovação e institutos Senai de tecnologia. Vou citar dois aqui que são referências nacionais. O Instituto Senai de Inovação de Eletroquímica, está sediado em Curitiba. Hoje nós estamos prestando serviço para a Holanda, para a Alemanha, para a China. É um dos maiores ativos tecnológicos do Brasil. E nós temos o Hub de Inteligência Artificial em Londrina, que também é uma referência nacional. São dois ativos muito importantes para o desenvolvimento tecnológico e de inovação das empresas paranaenses. Isso tem que deixar de ser algo estático e começar a vir de encontro aos empresários. E sabemos que nós temos uma ruptura, vamos dizer assim, do desenvolvimento empresarial. Poucos empresários têm tempo ou conhecimento para entender a necessidade da tecnologia no seu negócio ou a velocidade que a sua concorrência está alavancando na inovação. Então, esse é um dos desafios. Nós temos uma Câmara de Comércio Exterior que ela pode e deve melhorar a percepção empresarial das oportunidades que nós temos lá fora. Esse pós-Covid, Jadir, ele deu uma chacoalhada no mundo quando se fala de frete marítimo, de logística. Então houve um realinhamento das cadeias de insumo. Os carros do Brasil não saíam produzidos porque o chicote não chegava, vinha um microchip de algum local do mundo que não chegava. Sim. Então toda a cadeia de fornecimento ela está se relocando e isso são oportunidades. Isso também está ligado diretamente na capacidade empreendedora do seu povo. Então não é uma fórmula só de você falar tem uma oportunidade ali, porque oportunidade nós temos aqui. Hoje, quando você pega a nossa cadeia extrativista e transforma em alimentos, você vai descobrir que o maquinário no intermediário desse processo está vindo de fora. Então a máquina que planta, a máquina que embala, tudo isso daqui é indústria. A indústria é dividida em 3 grandes camadas, indústria de base, indústria intermediária. De base não vende para o consumidor, vende para outra indústria. Certo. E essa intermediária vende para outra indústria. É B2B, B2B. Essa tem o contato com o consumidor, que é o B2C. Então, uso de bens de consumo duráveis e não duráveis. Nós temos que entender os consumidores de forma ímpar, temos que estar sensíveis ao que o consumidor está mudando de perfil, ele não quer mais comprar carro, ele quer alugar carro, coisas desse sentido. Mas essa cadeia intermediária está extremamente ligada àquela de cima. A Mascarello, quando veio se instalar em Cascavel, criou em torno dela um adensamento de pequenos fornecedores de indústria que vendem o componente, vendem o estofado, vendem a lataria, vendem... Todo esse conjunto industrial no Brasil ainda é pouco aproveitado. Então isso também é uma grande oportunidade para nós. Certo. Você falou em Senai, e Senai você logo lembra em capacitação de profissionais, inclusive. Uma das grandes dificuldades que eu percebo que a indústria, as empresas têm, é encontrar mão de obra qualificada. Basta você olhar os balcões de empregos aí que tem toda semana uma enxurrada de vagas que acabam muitas vezes não sendo preenchidas por falta de capacitação. O que a FIEP pode contribuir para tentar melhorar a preparação dessa mão de obra do trabalhador paranaense para atender melhor a indústria? A qualificação é um desafio, né? A construção civil é um exemplo disso. Nós temos na construção civil a mão de obra de entrada, que a gente chama, né? É o analfabeto funcional.
Então, para você ter a melhora da performance, da produtividade, você tem que ter pelo menos um colaborador que saiba ler o manual de uma máquina. Uhum. Então, nós temos esse desafio. Quer ver outro problema é quando você traz um colaborador da Venezuela, ou você contrata da Venezuela, do Haiti, que nem a tua língua fala. Então, para ler esse manual vai ficar mais difícil. Então, tem problemas culturais, tem problemas de língua. Esse é um desafio de todos. Mas o maior desafio hoje não é nem ter o treinamento, é ter o colaborador para treinar. Hoje nós temos uma deficiência de contratação muito grande. De instrutores? Não. De colaboradores. Colaboradores. Com experiência? Com ou sem. Porque ao longo do tempo a empresa que entende que precisa, daqui a pouco ela começa a treinar mesmo não estando no quadro, para contratar. O que nós percebemos é que a empregabilidade é um tema muito maior do que simplesmente dar curso ou abrir uma vaga. Certo. Nós temos os programas do governo, que eles inibem a vontade de um colaborador estar trabalhando, de um colaborador querer se profissionalizar. Então, isso é uma grande parte do problema. Você fala de Bolsa Família. Bolsa Família. Então, o Brasil... O cara prefere ficar na informalidade, recebendo isso. Nós temos uma epidemia disso. E o Brasil ele é muito diferente. Então, você ter a mesma regra para regiões tão distintas... É difícil. Difícil. Do Brasil para o Estado ainda tem muita diferença. Nossa região, comparado a Campos Gerais, comparado à capital, dá muita diferença. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o nosso desafio na mão de obra é treinar, é qualificar, mas é também ter disponibilidade de mão de obra para pelo menos treinar. O nosso potencial industrial, ele está ligado a um processo migratório em algumas localidades. Cito aqui a Chateaubriand, onde está abrindo aqui a Frimeza, para 15 mil suínos dia. Não tem mão de obra na cidade, vai ter que ter um processo migratório. E mais do que isso, o município tem que ter capacidade habitacional para essas pessoas começarem a migrar para lá. Então o tema empregabilidade é um tema muito sério. Inclusive na nossa região, o Programa OS Desenvolvimento criou um tema específico chamado empregabilidade. Ele é transversal, ele é muito mais sistêmico, nós temos que cuidar desse tema de perto. Edson, logística e infraestrutura. Quando eu estava observando o teu currículo, tua atuação de mais de uma década na própria FIEP, observei lá que você atuou na coordenação do Conselho Temático de Infraestrutura. Especificamente sobre isso, como que o senhor pensa em o que fazer para aprimorar a infraestrutura e a logística da indústria paranaense? Bom, nós temos um programa chamado PELT, Plano de Logística em Transporte do Paraná. Eu, quando coordenador dessa Câmara, nós trabalhamos muito e ele fraciona os problemas por regionalidade. E nós temos que discutir com a comunidade local as dificuldades da micro e da macro logística local. Discutir só não basta. Nós temos que sensibilizar as autoridades que o investimento em infraestrutura ele tem retorno. Vou dar um exemplo. A Itaipu pegou e teve uma parte, digamos, da sua gestão com uma atenção maior à infraestrutura. E agora parece-me que a gestão vai dar mais atenção ao social. O social é importantíssimo. Porém, a infraestrutura em logística, os investimentos em infraestrutura, eles são investimentos e eles têm retorno a longuíssimo prazo. Então você vai dando condições para o desenvolvimento ser sustentável. A necessidade da indústria para uma infraestrutura competente é diferente do que para o comércio, é diferente do que para uma família que vai para o litoral. Nós não acessamos mercado consumidor se nós estivermos isolados pelo custo logístico. Um dia, se o Jadir tiver condições de montar uma indústria, o domicílio da indústria, não necessariamente ele está vinculado ao interesse do mercado consumidor, salvo São Paulo. Porque lá você está lá dentro. Aí você fala assim, mas São Paulo não tem mão de obra, não tem água, é as condicionantes do domicílio. Então você vai buscar um domicílio melhor. Mas você também não vai colocar um domicílio que tem um pedágio tão caro que para você trazer insumos e para levar o produto também te penaliza, te carece. Se você tem um comércio no município, o abastecimento do teu comércio tem o mesmo custo logístico do teu concorrente. Então você não tem um problema de estar uma concorrência desleal. A indústria não.
Então, a logística para nós é fundamental. Para se conseguir tirar do papel, tem que ter vontade política. Para ter vontade política, nós temos que sensibilizar. Não, quando falo vontade, não é só do Poder Executivo. O Legislativo hoje tem mais capacidade de emendas do que o Executivo tem de orçamento. Certo. Então, é uma sensibilização que a infraestrutura é uma necessidade do desenvolvimento a longo prazo. Nós precisamos ter infraestrutura com eficiência. Não adianta ter 5 pistas daqui ao litoral que o veranista vai pagar o dobro do pedágio. A nossa perspectiva e a visão de eficiência logística é chegar ao porto, é chegar aos mercados. Ela tem que ser diferente daquele que paga qualquer preço para andar na primeira classe. Certo. Emendando nessa questão da infraestrutura e praticamente dando continuidade à tua fala, o senhor, como uma liderança do interior, obviamente deve se preocupar também com a questão da regionalização da indústria paranaense, para que a indústria não fique apenas na capital ou fique perto do porto. Mas como vencer esses desafios, como você mesmo disse há pouco, do pedágio caro, Sim. que distancia, por exemplo, Foz do Iguaçu até Paranaguá, são mais de 700 quilômetros. Sim. Como ser competitivo, o que a FIEP pode fazer para fortalecer a indústria no interior do estado e de forma competitiva? Bom, o que é a política industrial? A política industrial são alguns tópicos que interferem diretamente no domicílio da indústria. Energia. Se não tiver energia, eu não monto minha fábrica. Logística. Se for cara demais, eu não monto minha fábrica. Mão de obra. Se não tiver, eu não monto minha fábrica. Legislação. Se o município ou o estado são muito duros, muito burocráticos, a desburocratização interfere diretamente no interesse de alguém montar no domicílio. Isso são condicionantes. É política industrial. Tem política industrial nacional, reforma trabalhista, reforma tributária. Essa é nacional. Do estado é a regulação do meio ambiente, é o ICMS. Do município é o ISS-QN, é um parque industrial, é a logística de uma marginal. Todas elas interferem com a sua política. Cada região tem que perceber aquilo que está na sua mão. Então, uma região que perceber que ter uma política tributária que favoreça a instalação de uma indústria, que o seu plano diretor criou condições para ter uma indústria, este município sai na frente. Cito o exemplo de Santa Teresa do Oeste. Em algum momento, um prefeito lá atrás se dedicou a ter um parque industrial que hoje é um exemplo. Trouxe um VBP para aquele município, trouxe um diferencial de empregabilidade daquele município que não existiria se não houvesse... E é uma cidade pequena. Uma cidade pequena. Essa é uma parte de sensibilização, de levar ao conhecimento. E não é só o poder público, é a associação comercial, é as lideranças, sindicatos. É os sindicatos. Eles têm que entender que a indústria é necessária. E quando você tem um pacote industrial numa região, você vai perceber, um exemplo, Arapongas, tem o polo moveleiro. No começo não tinha fornecedor para nada, eles tinham que comprar parafuso de outros estados, de outros países. Quando vai adensando, de repente já tem uma empresinha do lado fazendo parafuso só para aquele polo. Então as potencialidades locais, elas têm que ser mapeadas. Nós temos no Paraná uma comunidade empreendedora ímpar. O que nós temos é que melhorar a percepção deles para as oportunidades. Aquelas que já estão consolidadas aqui, que são mercados de cadeias intermediárias. Isso é fundamental que a comunidade local entenda e trabalhe por si. Os governos podem ajudar? Claro que podem, em algumas condicionantes. Mas o empreendedorismo é local. A vontade de abrir uma empresa, de sonho, é local. E isso nós também podemos ajudar a instigar, vestir a camisa. O nosso Oeste Desenvolvimento, que é um programa regionalizado para quem não conhece, o primeiro momento dele foi de engajamento, a gente acreditar que poderia ser diferente. Então hoje, muitos vestem a camisa do Oeste, subiu um nível, né? Nós precisamos vestir a camisa do Paraná. Nós temos que entender, nós somos quarta potência industrial, quarta de 27 é muita coisa. Para chegar à terceira não é difícil, não está muito longe. Mas nós temos que ter um entendimento que isso é importante, que vestir a camisa do Paraná não é dividir bola internamente, é somar esforço para chegar em algum local. Certo. Edson, você há pouco falou sobre meio ambiente. Isso vem justamente na minha próxima pergunta. Há um conflito e uma dificuldade justamente para encontrar esse equilíbrio entre desenvolvimento, entre avanço industrial
e impacto ambiental, muitas vezes. Quais as iniciativas que a FIEP pode tomar para promover uma produção industrial, acima de tudo, responsável? Bom, nós temos que desmistificar aqui um ponto. A indústria, ela não é, vamos dizer assim... inimiga. E nunca foi. Uhum. O problema da indústria sempre tem um ponto de vista do mesmo problema. O problema da indústria não é as leis, é a burocracia, o tempo. Então tá lá 10 itens para você fazer um projeto de reciclagem. Você demora 2 anos para uma avaliação. O problema é a burocracia. Então o sintoma estatal de controle, ele transborda a capacidade de fazer regras e entra na morosidade. Então muitas vezes você não empreende porque é moroso. Certo. Nós não temos dificuldade de cumprir regulações e as empresas conscientes, elas só não cumprem como elas fazem questão de cumprir e melhorar. Porque hoje sustentabilidade significa mercado. O ESG está mostrando aí. Sustentabilidade igual a rentabilidade. Novos mercados, que é o que a gente precisa. Agora, o que nós precisamos desmistificar? Não é porque tem 10 regras para cumprir que nós temos que ficar 5 anos esperando. Então nós precisamos desburocratizar, automatizar, robotizar. Tem que ter essas condicionantes, porque o Estado, o município, os governos, eles não têm mão de obra nem para fiscalizar. Então, melhorar a confiabilidade da autodeclaração, porque se você fizer uma autodeclaração equivocada, o risco para você jurídico é muito pior do que um fiscal ir lá e ter abonado que você estava ok. Nós precisamos discutir em conjunto e tratar a melhor forma de diminuir essa burocracia, de melhorar essa performance. Cascavel viveu isso. Na construção civil nós demorávamos 1 ano para aprovar um projeto. Depois que automatizou, desburocratizou, você aprova o projeto em 15 dias. Ah, mas teve alguma regra quebrada? Não. Simplesmente a gente tem que achar uma forma de ser mais rápido na forma de entrar. Objetivo. Essa é a linha de raciocínio. Certo. Edson, para finalizar, que lições que o senhor tira da sua experiência como atual ainda vice-presidente da FIEP por mais de 10 anos e como presidente líder de várias entidades em Cascavel, que lições que o senhor consegue transferir para a sua gestão como presidente da federação? Eu acredito assim, você ter a capacidade de ter um bom grupo com você, com experiências distintas, as diferenças são o que fortalece um grupo, mas que essas pessoas tenham uma característica em comum, que sejam propositivos e acreditem no poder de transformação. A pior coisa que tem para um estado, para uma entidade, para um município, ela está sendo, vamos dizer assim, conduzida por pessoas que não acreditam, né? Que, isso já foi feito, já tentaram, não adianta, já tentei e não deu. Se eu tentei e não deu, eu tenho que motivar quem não tentou e pode conseguir. Isso é natural do ser humano, até porque se eu não conseguir, por que ele vai conseguir? Então, eu acho que você tem que cercar de pessoas que acreditam no poder da transformação. E você está bem cercado? Estou bem cercado. São pessoas extremamente conscientes e com potencial de transformação ímpar. Tanto que está aí, nós fizemos uma campanha limpa, sem nenhum tipo de exposição, sempre focado nas pautas internas. E são pessoas que sempre acreditaram que podiam. Mas nunca foi assim na federação. Mas nós mostramos que é possível, entendeu? Aqui na nossa região, nas nossas entidades, a gente consegue mostrar que é possível. Então, a experiência que eu posso levar é que eu tenho que me cercar de pessoas que acreditam que pode transformar. Perfeito. Edson, o que eu tinha pautado eram essas as questões, mas eu quero te deixar bem à vontade para, se eventualmente alguma coisa que você julgue importante e a gente não tenha abordado, fica à vontade. Eu agradeço o espaço, já quero mandar um abraço para todos os nossos industriais do Paraná, para os nossos sindicatos patronais da indústria. O nosso trabalho vai ser de estar mais presente nas regionais, nós vamos ter todo um circuito de fóruns da indústria, sensibilizando a comunidade da importância da indústria,
potencializando e mostrando as oportunidades que o interior tem e vestindo a camisa do Paraná. Eu acho que todos nós temos que vestir a camisa do Paraná. Beleza. Obrigado, Edson. Eu que agradeço o espaço. Eu, em nome da ADI, dos jornais e portais do interior, agradeço a sua presença aqui. Lhe desejo, em nome de todos, em nome do nosso presidente Juscelino, muito sucesso na gestão e pode contar com os jornais, portais que formam esse grande Paraná para apoiar e incentivar os projetos da FIEP nos próximos 4 anos. E a você que nos acompanhou, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.